Então é isso. E aí, Brunão? Fala, Rodrigão. Mais um podcast, pode ser. Hoje com uma super convidada, Maíra, Calvete. trazendo a sua experiência, que não é pouca, né, de vida, de viagens, de auxiliar as mulheres a darem sua própria luz, sua própria vida, né, encantando o mundo de uma forma mais natural, fisiológica. Muita coisa aí pra gente compartilhar hoje. É isso aí, né, Mai? A Mai que agora a gente é amigo, né, Mai? Tem se aproximado cada vez mais na formação e tem se aproximado bastante, assim, né? E muito bom, prazer te ter aqui com toda tu que tu vai trazer, mas também gostoso em ter essa proximidade, poder compartilhar esse espaço contigo. Eu agradeço demais o convite para estar aqui hoje. É uma honra para mim poder trazer um pouquinho, né, da minha vida, da minha experiência, do meu saber, compartilhar, trocar, aprender com vocês também e poder estar expandindo, né, essa consciência, essa informação. Sim. Acho que tu pode começar falando, Mai, um pouquinho de ti, Sim. do que tu faz, né? Pra quem não te conhece, não tem o privilégio. E depois continuar já falando do que tu começou a falar ali mesmo que na verdade esse início começou antes de ti, né? Essa origem começa antes de ti, né? Então, eu sou muitas coisas, na verdade, mas uma das coisas que eu sou é ser parteira, então sou enfermeira obstetra, né? Fiz a faculdade de enfermagem, só que eu me sinto muito mais parteira do que enfermeira hoje em dia, assim, né? Sim. E eu atuo com partos domiciliares planejados e partos hospitalares humanizados também. Tudo que envolve isso também pré-natal, pós-parto. E faço parte do grupo Ama Nascer aqui em Florianópolis. Temos um grupo de mulheres que acolhem todo esse processo, né? Gestação, parto e pós-parto. E a minha trajetória com parto, ela é isso mesmo, ela vem antes de eu chegar nesse mundo, assim, eu sinto que foi um caminho que já foi traçado na minha vida, sabe? A gente fala que a gente não escolhe ser parteira. Sim. Uma parteira, que foi a minha parteira do meu parto, uma vez eu entrevistei ela, ela falou isso, a gente não escolhe ser parteira. Eu perguntei, por que tu escolheu ser parteira? Eu disse, na verdade, a gente não escolhe ser parteira, a vida nos escolhe. Isso é colocado no nosso caminho. Olha só. Que é um servir muito grande, né? Sim. É muita entrega, muita devoção, muita confiança. Tá a serviço da vida mesmo. Muito nesse lugar, sabe? Um lugar que realmente eu me sinto a serviço da vida, de trazer a vida. Sim. E na minha história, assim, é muito lindo, assim, eu tenho muito orgulho de falar. Tenho muita gratidão também por ter já ter chegado no mundo de uma forma mais consciente, mais amorosa, mais acolhedora. E meus pais, eles são da área da saúde, eles têm 5 filhas, somos em 5 mulheres lá em casa. Então, minha mãe pariu 5 vezes. Quando eu era pequena, eu lembro que eu falei pra ela, quando eu descobri como é que se fazia bebê, né, esse mistério, assim. Falei pra ela, falei assim, tu, hein, mãe, 5 vezes. Aí ela olhou pra mim assim, todo mundo só tem 1, 2 filhos, ela tem 5 filhos. Dá risada até hoje. Sim. E aí, eu sempre me encantei muito por esse mistério, assim, do parto, da gestação. E minha mãe pariu 5, né? E numa época onde não tinha, assim, equipes de parto domiciliar, equipes de parto humanizado. Aqui em Floripa hoje tem muito, mudou bastante, assim, o cenário de quando eu comecei a trabalhar. Sim. Pra agora, né? Sim. E na época que eles escolheram, então minha irmã tem mais de 40 anos, escolheram parir em casa, nessa época em Porto Alegre, que até hoje é super, né? Conservador, Conservador, difícil, né, nesse convencional, sentido. Era meio que assim, meu Deus, a gente tá fazendo alguma coisa proibida, né? Sim. Daqui a pouco vinha a polícia aqui nos prender, tipo, não pode. Eles passaram pelos hospitais, meu pai é médico e minha mãe é enfermeira, né? E viram, né, as violências obstétricas, que a gente chama hoje, assim, né?
Tem nome hoje, né? Tem nome, aham. Uma Uhum. das piores violências contra a mulher, né? Violência obstétrica, é um trauma gigantesco. Sim. E a gente tá trazendo luz, né, para esse assunto. Sim. Hoje em dia, Uhum. assim, muito importante. Uhum. Então, violências obstétricas da mulher, né, não poder ter acompanhante, lei do acompanhante é uma coisa recente também. Uhum. A mulher ter que parir naquela posição convencional, deitada com as pernas para cima, que a gente sabe que é a menos fisiológica, Sim. a mais desconfortável. Dificilmente uma mulher Uhum. vai escolher naturalmente nessa posição. E era berçário ainda na época, né? Nós Sim. somos, Era berçário. né? Vocês nasceram no hospital? Sim. Então, provavelmente vocês foram separados, né? Da mãe de Sim, vocês. Então, exatamente. esse bebê era separado da mãe, ficava ali 2 dias longe, alguém de vez em É. quando levava ali pra dar mamar, a cada 3 horas, um em cima do outro. Uhum. Era uma cena de terror, assim, É. né? Eu lembro pequenininho indo na maternidade, eu disse, nossa, vamos lá ver os bebezinhos. Eu achava o máximo, assim, um bebezinho do ladinho do outro, né? Uhum. Sem ter consciência nenhuma de quanto aqueles bebês Sim. estavam sofrendo, se sentindo completamente abandonados, né? Que não tem Sim. capacidade de se sentir seguros sem uma figura adulta do lado. Cara, é muito louco nessa imagem que tu falou agora. É uma imagem que eu nunca tinha parado pra olhar essa imagem, assim, e ver. E talvez daqui a uns anos, sei lá, 50 anos, a gente vai olhar como a gente olha pro, tipo assim, exagero, né? A gente olha um campo de concentração e acha um absurdo hoje, né? E talvez um dia a gente olhe pra essa imagem e veja assim, olha o absurdo que a gente já foi capaz de conceber. E por muito tempo, isso não era percebido como um absurdo, entende? Tipo, é aquela imagem que as pessoas vão ver no livro e dizer, olha o horror. Tipo assim, vão achar um horror. Como é que as pessoas que viviam lá na época não se davam conta do horror? E a gente vive hoje, e se tu não passa o olho e vê, tu não vê como horror mesmo, né? Porque passa batido, né? Todo mundo de criancinha bonitinha ali, ótimo. Tu não vê o horror que é, né? Agora tu tava falando que eu me Hoje dei eu conta... vejo o horror que Sim, tu vê? quando eu Sim, era criança, eu não claro, mas é Mas isso. assim, Hoje tu vê o horror, claro, mas eu tô como é dizendo que que alguém foi o capaz? horror disso, dessa imagem especificamente, da separação, sim. Uhum. Mas da imagem, eu tô vendo mais o horror agora. Assim, olhando essa Nunca parou imagem, pra olhar essa imagem. pra olhar essa imagem, sim. assim, como aquelas imagens que a gente vê nos livros de história, Uhum. e a gente olha e fala, meu Deus, que horror isso que aconteceu. Sabe quando a gente olha uma guerra? Nossa, como é que aconteceu isso? Sabe, nos livros de história. A gente olha também no livro de biologia, olha só as crianças como nasceram, olha a imagem, uma do lado do outro, É. sabe? Acho Talvez- que o horror maior, assim, é tu pensar que tu foi um desses bebês. Isso, É. sem dúvida, claro. E eu acho assim, eu Uhum. pensando agora, talvez a concepção da época também era muito mais racional, né? No sentido, não incluía a necessidade fisiológica animal do bebê precisar de sentir o cheiro da mãe, né? O que eles pensavam, será, né? Não incluía O- necessidade biológica, fisiológica nenhuma, né? da mãe nem do bebê, sim. processo de Todo parir, o processo, é. Uhum. Porque... Porque de onde vem isso? Tem que separar. É uma pergunta agora, né? Que fica. De onde que vem essa De onde que decisão? vem essa decisão? Que pareceu tão natural agora, continuando, né, que a gente vai fazendo coisas e depois a gente se impacta, olhando a história sempre de uma forma mais um zoom out, assim, a gente consegue sentir o impacto, né? Mas muitas vezes Sim, a tem gente tá várias muito próximo. teorias, assim, pra isso, eu acho, Uhum. né? Que... Não precisa saber. Eu tô contando a história, a gente vai entrando nos lugares, É, assim, tipo, a gente sim. vai abrindo a janelinha, a gente vai de volta, tá? Sim, Vamos sim, fazendo Mas é assim. assim, mas é Abriu essa janelinha da história aí, da né? Sim, história. não precisa ter uma resposta também, né? Sim, Definida, sim. mas é um ponto a se perguntar, né? Sim, pra mim tem muito a ver com a industrialização da sociedade, É, né? sim. Dessa produção, de ser essa produção em série do parto. Uhum. Imagina, chegaram a fazer uma máquina de parto, tá? Tem o esboço, graças a Deus, Não deu nunca certo. fizeram. Mas assim, da mulher com as pernas abertas com um cestinho pra pegar bebê, pra não precisar de nada. Mas na verdade a Meu gente sabe Deus. que no processo do parto, a mulher precisa muito de um outro ser Sim. humano cuidando, protegendo e amparando para ela conseguir parir. Né? Nesse momento, nós somos completamente bichos, Sim. mamíferos, instintivos, Uhum. né? E é o que a gente, nesse momento, a gente precisa se sentir muito amparado, seguro, não se sentir ameaçado, não se sentir observado e pressionado, Uhum. que é justamente o contrário que acontece. Né? Se a gente for ver outros mamíferos, outros bichinhos, a gente sabe que, né? Uhum. Se sabe que não se deve interferir ali, tipo, só não atrapalha, porque senão vai dar ruim, entendeu? Se colocar uma luz, já tem vários estudos, né? Aqueles estudos com animais, assim, que Uhum. mostram que tem mais chance de dar problema, né, no parto, de ter precisar de uma cesariana, de alguma intervenção,
se tu fica ali com uma luz forte em cima do bichinho, se Sim. tu fica perturbando esse momento do parto. Uhum. E você sabe que os bichinhos tem que deixar em paz, né? Deixar parir. Uhum. E as nossas mulheres, a gente não deixa parir, Sim. né? A gente interfere o máximo Sim. possível. Nem sei como é que as mulheres conseguem parir nessas condições, na verdade, né? De estar lá se sentindo pressionadas, sofrendo violência obstétrica, sozinhas, num quarto, Uhum. né? Tudo sendo imposto para elas. Elas têm que ficar assim, tem que ficar nessa posição, tem que Sim. parir assim com as pernas para cima, não pode gritar, não pode... Falando um pouco das violências obstétricas, né? Sim. Né? Antigamente não tinha acompanhante, chegava num lugar completamente desconhecido, hostil, Sim. né? Com pessoas não acolhedoras. Quando eu comecei a trabalhar em maternidade, eu lembro que elas chegavam e iam pro quartinho, assim, ficavam quietinhas, né? Olhando, tipo assim, meu Deus, que lugar é esse? E a informação que elas tinham era, tipo, fica quietinha, não grita, que é pior, né? Uhum. Porque, ó, se gritar mais, vai sofrer mais violência, vão brigar contigo, vão te xingar. Então, esse medo, assim, do sistema, né? E hoje a gente sabe que, né, toda essa orquestra hormonal que acontece no parto, ela foi feita para proteger a nossa espécie, né? Toda a fisiologia, ela foi feita para a gente conseguir parir nossas crias com segurança, inclusive sozinhas, né, no meio da selva. E nesse momento nós somos seres puramente instintivos. Então, tudo que pode atrapalhar o instinto, tudo que ativa o cérebro racional, pode atrapalhar o processo natural e instintivo do parto. Então, desde linguagem racional, luzes fortes, a mulher se sentir ameaçada, né? Então, é justamente muitos desses estímulos que ela recebe, né? Quando chega ali na maternidade, a recepcionista começa a perguntar várias coisas. Como é que é teu nome, teu endereço? Linguagem racional, né? Uhum. Que é a luz forte, luz branca, né? E a gente sabe que quanto mais escurinho, melhor, né? E às vezes ela se sente ameaçada, o ambiente, né? Que ela não está se sentindo relaxada, segura. Tudo isso pode interferir no processo natural do parto. Então, quanto mais a gente proteger o processo natural, quanto menos interferência, e até nesse sentido, essas interferências que parecem sutis, mas na verdade elas são interferências grandes também. Quanto mais a gente protege o processo natural, menos riscos e menos intervenções, né? E se a mulher tem esse amparo, esse cuidado, maior a satisfação dela também do processo do parto. É bem complexo, assim, esse mecanismo, né? Só que nesse processo de industrialização da sociedade do parto, isso não foi levado em conta nessa humanidade Sim. do parto. É tipo assim, nós somos máquinas, Máquinas, e a mulher vai ali, vai entrar nessa produção em massa, já coloca o sorinho ali para a contração vir mais rápido, o bebê nascer mais rápido, tudo tem que ser rápido, tem um tempo para acontecer, sem levar em consideração, né, o tempo dessa mulher, desse bebê. E também sem levar em consideração que isso aumenta os riscos também para a mãe e para o bebê, aumenta o risco de intervenção, de sofrimento fetal, de hemorragia, de ter que acabar uma cesariana. Então, entra nessa produção em massa mesmo, de que tem que dilatar tantos centímetros por hora porque senão tem alguma coisa errada com essa máquina, com essa engrenagem, né? E aí o bebê nasce, é separado da mãe, corta o cordão umbilical logo, separado da mãe, e o bebê se sente ali completamente abandonado, e a mãe também, né? Porque eles eram um até então. Claro. Então, essa necessidade fisiológica é o bebê nascer e a mãe já pegar esse bebezinho no colo, né? E a natureza fez para ser dessa forma, né? O cordão umbilical, ele tem esse tamanho perfeito, né? Para o bebê nascer e vir pro colinho da mãe e ali ficar. Não era para ninguém tirar, né? A natureza fez fisicamente esse cordão ali para ninguém tirar esse bebê da mãe. Exato. Só que todas essas intervenções vão gerando, né, uma sociedade consumista, mais violenta também, porque a violência no parto tem a ver com a gente ser mais violento com a gente mesmo e com a sociedade também, né? Com certeza. E essa sensação de abandono, também de ficar esse vazio que a gente vai preencher de várias outras formas, né? Depois com substâncias, com consumo.
Então, é muito complexo, assim, o quanto que esse momento ele pode ser um momento maravilhoso e transformador e empoderador. Ele foi feito para ser assim, né? As mulheres podem sair sentindo todo o seu poder e sua potência. Tipo assim, meu Deus, eu pari essa criança, eu trouxe uma vida para o mundo, então eu posso fazer qualquer coisa nesse mundo. Sim. Ninguém me segura aqui. Sentiu Uhum. esse, imagina eu sentir esse potencial criativo da vida de poder trazer uma vida para o mundo. Uhum. Você fazer isso, não alguém fazer por você, Uhum. né? Então a gente tem esse poder incrível, é Tem. muito incrível. Eu não deixaria de passar pelo parto por nada desse mundo. Por nada não, se eu tivesse em risco ou o bebê tivesse em Sim. risco, para isso serve a tecnologia, né? Uhum. Uhum. Mas é uma experiência muito potente, muito única, né? Sim. Que nós temos a oportunidade de viver na vida, nós mulheres. É. Sinto muito, homens. Sim. Vocês estão ali para dar esse amparo, esse apoio, essa segurança, para a gente poder É. atravessar esse portal, né? Tem muito a ver com o propósito mesmo da mulher, né? O útero é um órgão a mais mesmo que faz toda a diferença nesse sentido. Esse A gente vaso sagrado, esse cálice sagrado, né? De trazer a vida. a gente até costuma dizer que as mulheres nascem prontas com essa conexão divina, né? Os homens, para poder ter essa conexão, precisa ser forjado, né? O homem tem que fazer algumas batalhas internas para ele desenvolver isso. Uhum. O que vocês já vêm prontas, né? É muito legal. Claro que tem toda uma responsabilidade com isso tudo, né? Cada um tem o seu papel, né? Seu papel. Mas Sim. pelo outro lado, assim, que eu tava falando, ia fazer uma comparação e não terminei. Sim, sim. Pode ser, né? Incrível e a mulher sentir esse seu poder interno, né? E pode ser muito devastador também. Tem esses dois lados da moeda, né? Uhum. Pode ser muito traumático, pode ser o maior trauma da vida dessa mulher e desse bebê. Porque é muito intenso nascer também e é muito intenso parir. São duas experiências muito profundas, né? De estar ali naquele limbo, fala assim, a gente tá ali entre a vida e a morte ali, né? Tá trazendo o bebê desse outro lugar, aterrando, né? Na terra, né? Tá aterrando essa vida na terra. E esse bebê tá nascendo aqui no mundo pela primeira vez, a primeira experiência de mundo pro bebê. Então pode ser incrível, mas pode ser muito traumático, né? Uhum. Então, para algumas mulheres, elas nem conseguem falar do parto, senão você nem quer falar nisso, né? Ou pro bebê, a gente não lembra, né, conscientemente a nossa experiência, mas em algum lugar tem essa memória celular de como é que é a primeira imagem do mundo. Isso. Né? Amoroso, é acolhedor, é violento, já nasce, já tira da minha mãe, já dá um tapa na bunda, já fico lá, mas onde é que eu tô? Alguém vai, né? O bebê, ele acha que ele vai morrer o tempo todo se ele não tá se sentindo acolhido, né? Sim. E... Eu fiquei pensando agora, enquanto tu falava do poder, né? Que a mulher sai muito empoderada, né? Tu trouxe isso. Eu fiquei pensando agora qual é o real poder que a mulher experimenta aí, né? Eu fiquei, enquanto me perguntando, enquanto eu também falava, deixando essa pergunta ecoando. E eu me dei conta agora que talvez uma das coisas que a mulher experimenta nesse momento é que ela experimenta nessa dança da vida o primeiro real poder, que é a entrega. Que é totalmente essa energia feminina, no sentido porque não é ela que faz o parto no primeiro momento. Ela se entrega para a própria natureza dela. Não é a personalidade dela que faz o parto. Ela se entrega para algo que é muito maior que ela. Para depois a energia masculina que atravessa ela, poder ela usar essa energia masculina a serviço de manifestar. Então ela consegue experimentar a dança perfeita entre o masculino e o feminino no processo de parir. E isso é muito empoderador realmente, né? Porque tu experimenta a luz dessas duas energias de forma muito clara. Porque se ela faz força de um lugar dessa energia masculina de distorção, que ela quer parir, ela não pare desse jeito. Ela precisa se entregar completamente. Então ela usa o feminino dela ao máximo, para a partir daí então, quando ela tiver que fazer força, agora faz força. Esse masculino conseguir penetrar profundamente e aí manifestar. Né? Nossa, nunca tinha pensado dessa forma, muito eu lindo. Também, eu tô vendo que poder. Agora, eu fiquei vendo assim, nossa, porque quando tu falou poder, eu senti assim, nossa, eu senti, mas que poder é esse que eu senti como poder? Porque a gente, quando o Pablo veio aqui, né, há um tempo atrás, e foi muito legal, e é muito lindo como ver que como cada criança traz, cada ser que vem aqui na nossa frente, quando comenta, pelo menos pra mim, mas compartilho com o Rodrigo também isso,
que tem uma informação que tu recebe mesmo. É muito lindo isso. Quando a gente realmente aprende, e quando tu falou desse poder agora, isso me impactou. E aí eu ficando vendo, nossa, que poder é esse que me impactou? E agora fez muito sentido o quanto tu experimenta na tua unidade, a mulher, né, no caso tu experimentou, a experiência real da vida da luz das duas polaridades. Da entrega e aí da manifestação, né? Eu falo assim, que o parto é muita entrega, confiança e coragem. Isso. E aí tu vê que é bem princípio feminino e masculino, Uhum. né? Que é a entrega no feminino e a coragem como princípio masculino. E eu falo assim, é uma entrega, exatamente isso, uma entrega muito grande. É uma entrega no nível, se eu fosse comparar com alguma entrega que a gente pode imaginar, seria uma entrega para a morte. Sim. Se tu estivesse ali no leito da morte, aqui, não, mas eu tô me agarrando aqui na Sim. vida, nos meus filhos, na minha conta no banco, na minha casa, nessas coisas que eu não resolvi aqui ainda, Sim. tipo, tu ainda tá presa aqui, né? Uhum. Porque tu vai embora sem levar nada. Além das tuas experiências positivas e negativas e aprendizados dessa vida. Eu acredito nisso, assim, pelo menos. E no parto, quando tu tenta se agarrar em alguma coisa, tu não consegue parir. Isso. Não, mas eu não quero me entregar completamente. Ai, meu Deus, como é que vai ser, né? Se eu me entregar completamente, será que eu vou dar conta? Será que como é que vai ser minha vida depois do parto? Será que eu vou dar conta de empurrar o bebê? Será que o bebê vai conseguir sair? Será que eu quero isso mesmo? Será que... Né? O que vem depois? E já tá acontecendo, não é nada mais do que tu já tá sentindo, né? Mas é uma escolha, né? De se entregar total e completamente. Eu falo assim, por isso é muito comum as mulheres falarem assim, Maíra, mas eu vou morrer. Tipo, eu vou morrer. Elas acham que vou morrer mesmo, vou morrer. Daí segura minha mão, olha bem no fundo. Então morre. Sim. Morre, solta tudo. Se entrega completamente. Tô aqui contigo. Não vai morrer fisicamente, mas se entrega nesse nível. Sim. Você não tá sozinha. Então esse amparo é muito pra mulher se sentir amparada pra poder saber que tem alguém ali cuidando dela. Ela pode se entregar completamente. Que é um pode, rito de passagem muito pode, poderoso. inclusive, ser essa morte física, inclusive, isso também pode acontecer, né? Pode acontecer, é muito raro, é né? muito de raro, acontecer. mas tipo, a experiência é muito, como é muito corporal, não é uma possibilidade que fica no nível só conceitual, entende? É uma experiência de que tem uma coisa morrendo mesmo, né? Aquela experiência tá acabando. Então tem uma experiência bem física mesmo, né? Tem algo morrendo, realmente. Tua vida nunca mais vai ser a mesma, sinto te dizer, assim. A vida se transforma completamente. É um portal. É um rito de passagem. Eu falo de morte, de renascimento e nascimento. Quando é que a gente tem a oportunidade de viver um portal desse na vida? Tem como ser menos intenso, não é pouca coisa, gente. Então a entrega é se abrir completamente. Se abrir completamente em todos os níveis. Fala assim, essa dilatação que a gente mede ali, 1, 2, 3, 10 centímetros para o bebê nascer. Tipo, é muito pouco para expressar o tamanho da abertura, que é uma abertura muito profunda, que vai permitir essa dilatação física acontecer. Mas para essa dilatação física acontecer, eu sinto que é uma abertura energética muito grande, assim, de se permitir abrir, né? Então tem um passo antes, assim. Perguntar alguma coisa? Não, era isso. Então, tem uma foto que é muito linda, que é do Alex Gray. Não sei se vocês já viram umas pinturas dele, mas ele pinta em vários níveis, assim, né? No físico, energético, espiritual. Aí tem uma foto que é do parto, que é a mulher assim, então, muito como a mulher abrir, assim, completamente a boca e gemer, porque a boca tem total ligação, né? Com o quadril. Com a vagina. Então, e a voz, tu sente essa abertura, né, lá de cima até embaixo, um canal. Então, esse canal, né, que se abre completamente. Quem vem lá do topo da cabeça até embaixo. Aí na foto ele mostra, assim, a mulher, e aí tem esse canal, assim, de energia atravessando. Eu sinto, sabe aquele túnel que se fala, assim, tipo assim, vou atravessar o túnel quando as pessoas que falam que tiveram experiência de quase morte, que tem essa experiência muito parecida, né? Eu sinto que é se fosse esse canal também, quando o bebê tá vindo, né? Essa foto expressa isso, essa abertura desse canal, que tem que se abrir completamente para essa alma poder chegar no nível físico. Porque é isso que a gente tá fazendo, a gente tá aterrando um ser no mundo. Então, são vários níveis que tá acontecendo ali, não uma coisa só física, né?
O físico é muito pequeno perto da Sim, grandiosidade desse processo de abertura e espiritual, né? Esse portal que está se abrindo para essa alma poder aterrar nesse corpo, né? E a sensação é de realmente de aterrar, de estar brotando, que é essa energia masculina que tu falou, né? Me veio muito essa imagem, porque às vezes a gente vê muito essa energia masculina como algo entrando, penetrando, né? Mas penetrando ao contrário. Por isso que a gente sente, a gente tá virando do avesso. Eu lembro assim, meu Deus, eu tô me virando do avesso. Parece que a gente tá parindo. Parece que a gente tá se virando do avesso, como se estivesse abrindo a boca aqui, ó, se vira completamente do avesso. E aí é essa penetração do espiritual no físico, né? Na verdade, assim, de dentro para fora. É esse brotar de dentro para fora. Isso, é como sair o feijão rompendo a terra. Isso, é um rompimento, assim, também. Então, por isso que a gente Essa sente assim, meu Deus, eu vou rasgar completamente, eu vou abrir, às vezes nem lacera nada, mas a sensação é que vou partir no meio, assim, às vezes. Não sei se estou assustando muitas pessoas. Não. Mas é que é muito... Eu falo visceral muito, mas é muito visceral mesmo. Assim, faltam palavras para... Tentando trazer palavras para o momento que não dê. É difícil encontrar essas palavras da grandiosidade que é esse momento, essa experiência tão... Talvez uma das experiências mais transformadora. divinas da vida. Isso, é muito tu traz mais do que físico. Tu cria, dá o corpo a ele e traz ele para o mundo. É muito mágico, muito... É muito mágico, poder. muito espiritual, muito físico, é tudo isso junto e misturado, assim, né? Sim. Então é isso, a sensação da bebê brotando lá das profundezas da terra, sentir, né? Eu acho que a experiência mais marcante foi do meu próprio parto, que eu consegui sentir, sabe quando tu entende, assim, nossa, mas eu sentia que era isso, mas é isso mesmo. Eu sentia que eu tava parindo uma parte de mim, assim. Sabe quando a florzinha tá brotando, tem que romper a casca ali? Tipo, tu tem que se romper essa casca, essa camada, pra nascer junto com esse bebê, pra se deixar morrer e nascer junto com esse bebê. Né? Então, por isso que a gente fala de bebê recém-nascido e a mãe recém-nascida também, que a gente tá completamente aberto também, que aí é muita expansão. Né? E aí, quando... Eu lembro que quando eu tava parindo, eu sentia assim, como se estivesse saindo uma parte de mim, né? Que o bebê é uma parte nossa quando tá na nossa barriga, né? Tá grudada, faz parte da gente. E o parto é esse portal onde o corpo do bebê vai se separar do corpo da mãe, fisicamente falando, assim, né? Sim. Mas quando nasce, né? Acontece essa separação física, daí o bebê nasce, tem a placenta ainda, que daí termina de nascer, então o bebê... Tem a placenta, que é parte dele, não é uma coisa só. Quando nasce a placenta, a gente vê o bebê e a placenta, assim, uma coisinha só, né? Tem o cordão umbilical que liga, né? Fisicamente com a mãe. E depois que corta esse cordão, tem essa conexão espiritual ainda com a mãe, né? Então demora pro resto da vida, na verdade. Mas no começo é muito... visceral, mesmo. assim, de a mãe se sentir muito... Isso, essa palavra, essa simbiose da mãe e do bebê. Porque, na verdade, sem a mãe, o bebê não sobrevive, né? Então, a gente tem uma liberação hormonal, né? Que a gente fala, é o maior êxtase que a gente pode viver na vida naturalmente, assim, é esse do parto, né? Então, a gente tem uma alteração da consciência também durante o processo de parto e logo depois do nascimento tem uma liberação de ocitocina super alta, endorfinas, adrenalina, que é justamente pra gente estar muito... atenta, muito presente para proteger a nossa cria. Por isso que é difícil parir se a gente não está se sentindo protegida. Que a gente vai colocar nosso bebê no mundo em condições que a gente se sente ameaçado, né? Sim. E aí, quando esse bebê... Né? Quando o bebê nasce, a gente vê assim, meu Deus, já era um bebê que estava aqui dentro mesmo. Era o bebê que eu estava parindo. A gente vê que o bebê é parte da gente também. É muito lindo isso, assim, de sentir, assim, de... Nossa, mas também sou eu, sabe? A gente se reconhece, assim, sou eu. Mas, ao mesmo tempo, é o bebê. É ele mesmo, né? A tua criança entra em ressonância com aquela criança. É muito louco de sentir essa continuidade da vida. Vocês devem sentir isso com os filhos de vocês também. Mas eu lembro da sensação assim, meu Deus, eu já posso morrer. Eu lembro que eu falei assim, eu já posso morrer, já tem um brotinho de mim aqui no mundo, sabe? Uma coisa que é muito da natureza, assim. A gente sente uma ligação muito forte com a natureza, dessa continuidade da vida, né? Sim.
Mas acho que a gente pode sentir isso no nível, mas agora eu tô falando e com toda a tua intensidade, isso fica presente. É verdade. A gente talvez não experimenta isso desse lugar, porque para te experimentar a extensão, tu experimenta realmente o ser como uma extensão de ti. Né? Ele é um outro, mas não é um outro, porque ele é uma extensão. E tudo que é físico mostra isso, como se a gente pensar no cordão como uma manifestação física daquilo que realmente é aquele, é a extensão de ti, né? Então, o cordão umbilical, ele mostra o quanto essa ligação, e ele é uma extensão. Talvez a gente não sinta isso porque, para poder sentir isso dessa forma, a gente precisaria estar disposto a passar pela morte, pela entrega, e se deixar ser penetrado por essa força tão potente de vida que nos atravessa. E como a gente não vive isso, a gente não experimenta o que vem depois, que é esse êxtase e a experiência de extensão em todos os níveis. Então a gente não experimenta, porque esse ritual precisa ser passado para experimentar, entende? Experimenta a conexão profunda, com certeza, mas em níveis. Não tem essa experiência de unidade que acontece, que começa com a unidade assim, em todos os campos, até se materializar no corpo. Então, tem que estar disposto a ceder tudo para poder experimentar isso, entende? Então, a gente não experimenta de fato. É muito potente. Sim. É um portal muito potente. E como a vida também já deixa como uma... Não, é muito lindo porque como a vida já deixa claro, no início, o segredo de tudo, né? Que é tu estar disposto a te dar completamente. Claro. Tá disposto a servir sem preferência, entende? Tá disposto, não sabe quem que vem, né? Tá disposto, se tu tiver disposto a isso tudo, sim, então toma. Bum. Aí é todo esse processo que tu falou, liberação de tudo isso, e sentir esse êxtase. Então, no início já deixa claro aonde a gente pode buscar a forma de sentir um prazer absoluto e uma felicidade inexplicável. É uma boa pegada que eu falei assim, tipo assim, pum, tá aqui, ó. Segue com essa aí. É como se a vida estivesse dando um presente. Assim, nossa, eu dou o presente de você passar por esse ritual no meio da vida, para relembrar o que é a vida, sabe? Sim. E aproveitando... Eu acho que não é por acaso, gente, que a vida fez para ser desse jeito, que a natureza fez para ser desse jeito, não é por acaso. Tem muito aprendizado, muito ensinamento aí, né? Nessas coisas simples. Muito. Sim. Quando as mulheres, né, que eu atendo, assim, me perguntam, né, ou será que você deve ser mãe ou não? Elas têm essa dúvida, né? E eu digo sempre assim, olha, é mais fácil tu te arrepender de não ter tido do que ter tido. Com certeza. Nunca vi uma mãe que se arrepende de ter sido mãe. É muito difícil tu ver isso. Agora, mães, ou não mães, que chegaram a uma certa idade, não tiveram filhos, é bem fácil. Elas estão frequentando terapia, consultório, porque ficou alguma coisa que não foi preenchida. E aí eu aproveito e te pergunto, assim, por que tu encontra muitas mulheres também que não querem ser mães, né? Claro que é um direito, enfim, é a escolha, né? Mas o que será que hoje, as mulheres de hoje, também fazem essa escolha? Né? Complexo mão, isso, né? assim, né? Sim, talvez no teu olhar frente... Talvez, claro, o teu público é quem quer ser mãe, né? Geralmente as mulheres buscam quando já estão com o bebezinho na barriga. Né? Ou às vezes buscar, como é que eu posso engravidar? Mas eu acho que eu sempre falo assim, agora que eu sou mãe há 10 anos. Fez 10 anos a ela semana passada. O tempo passa mesmo. O tempo voa, gente. Eu sei quanta dedicação que é, né? Essa maternidade, paternidade. E eu sinto que tem que ser uma escolha consciente mesmo. Mas se for possível, muitas vezes não é uma escolha consciente, acontece, né? Claro. Sem estar esperando, sem querer. Mas é muita dedicação mesmo na vida, né? E eu acho que não é pra todo mundo. Eu acho que eu super respeito esse lugar das mulheres que sentem que não querem ser, mas de que lugar que é isso, assim, né? Eu acho que é um estudo profundo, assim, de si mesmo, assim. É porque, eu não tenho parceiro perfeito, porque a minha vida ainda não tá como idealizada, ou, eu tenho medo, tá tudo tão controladinho a minha vida, não sei o que vai ser depois, eu prefiro manter assim, ou porque eu sinto que, não, isso não faz parte da minha missão de vida nessa vida. O meu servir é de outro lugar. O processo criativo é outra coisa, né? É outra coisa. Então,
Sim. sinto um lugar de muito respeito, assim, de quem escolhe também, que é muita coragem também escolher não ter, né? Com certeza. Uhum. Tudo Mas não tem. dá pra escolher ter só porque vai que eu me arrependo depois. Claro, lógico, né? Uhum. É um cuidado que você tem que ter também, É né? que muitas vezes eu vejo esse medo de Sim, porque cada não vez querer mais as mulheres estão controlar. engravidando mais tarde também, né? O medo, querem, mas tem medo, né? Então, nesse sentido, eu sempre digo, vai com É, medo e às mesmo. vezes quer, tá tentando engravidar já há um tempão, mas tem esse medo, às vezes, escondido também. Uhum. O que Uhum. será que não tá... Tem uma partezinha minha que É, não quer, né, na verdade. Uhum. É esse trabalho de autoconhecimento, né, que tem que ser tem que pra se vida. despertar. Exato. Mas o Sim. parto, ele traz muito esse aprendizado mesmo, né, do que... O parto, ele acontece, eu brinco, né? Uhum. Mas pensa, mas, né, a gente faz toda a preparação pro parto, mas no final, depois de toda a preparação, que também a informação, ela traz muita segurança também pra Claro. ter uma ideia do que esperar Uhum. pra tá entregue, Uhum. né? Isso, E aí eu então, falo assim, não se preocupa muito, o parto acontece, porque ele é um processo natural e instintivo, tu só tem que se entregar, e essa é a nossa dificuldade, né? Que a Uhum. gente tenta controlar tudo, assim, das Sim, mulheres, né? sim. Atualmente, assim, de soltar esse lugar de controle mesmo. E aí Sim. depois vem o processo de aprendizado, né? Então, nesse momento é se preparar para conseguir estar confiante para se entregar. E depois é um processo de aprendizado, a amamentação. Quantas mulheres que acham que é muito mais desafiador amamentar do que o parto? Nossa, mas o parto foi ali um dia, aconteceu, foi aquela intensidade toda e Uhum. nasceu. Não dependeu de mim. Se aconteceu, a natureza faz, Uhum. né? Uhum. A gente não planeja assim, agora eu quero que comece a contração. Agora fica de 3 em 3 Sim. minutos. Agora dilata, não sei. Tipo, acontece, né? É um processo de dentro para fora e não depende do nosso controle, da nossa mente para acontecer. Uhum. Agora, o que vem depois é esse processo de aprendizado. Eu falo, é muito... Não é só parir, né? Parir é o começo Sim. de toda uma nova vida de aprendizados com esse bebê. Né? Da amamentação faz parte disso, mas você vai estar aprendendo, reconhecendo esse ser, aprendendo a lidar com esse ser a cada dia, na verdade. Uhum. Só vai mudando de fase, só Sim. nessa minha experiência de Só vai Deus. aumentando o nível de complexidade. Eu acho que sim. Sim. Só vai aumentando o nível mesmo, de formas diferentes. Vai mudando, né? A criança vai mudando, a gente vai mudando, a vida vai mudando. Então, isso faz parte, né? É a gente aceitar que essa impermanência da vida hoje. Uhum. A vida é lá impermanente, não adianta tentar se agarrar, daqui a pouco muda. Tá? Sim. A gente dá um passo a mais, vem uma crise, vem algo pra gente aprender e dar um passo a mais. E tu Uhum. fez Que um sempre é. trabalhão aí pelo mundo, né? Os partos Sim, pelo aham, mundo. aham. Uhum. Gente, eu comecei a falar de mim e não terminei, fiquei lá, né? Não, mas é que, Tá, mas é então que, tá, vou Mas é terminar assim e vou parar mesmo, aí, né? tá? mas na verdade, quando tu fala de ti, desse lugar tão particular, tu fala de uma experiência que é universal, entende? No nível. Uhum. Então, no fundo, tu tava falando de ti, mas como é um de ti que tem a ver com a natureza, não era de ti que tu tava falando, né? Então tem Sim, Não um, só de né, ti. não era só de ti, né? sim, eu falei do processo do parto, da minha vivência e É, também de como eu isso, ajudo, como eu entendo, assim, como eu sinto sim. com as mulheres, né? Sim. Estão passando por isso também. Mas eu Uhum. falo de mim, da minha história, que eu comecei a falar do Uhum. parto, daí no final, tá, vou voltar pra lá, tá? Pode ser? Claro. Volta pra onde Fecha tu a precisar. janelinha, volta, já parei. Eu tava falando que meus pais tiveram parto em casa naquela Sim. época, onde era uma coisa assim, meu Deus, o que é isso, parto em casa? Será que é proibido? Enfim. E eu sou a terceira, né, de 5, bem a do meio mesmo. Uhum. E aí eles já tinham mudado pro sítio, não tinha equipe e tal. Meu pai que daí fez meu parto, que atendeu meu parto, né? Uhum. Tava ali me aparando na hora de nascer. E aí eu nasci em casa, né? Uhum. Tava minhas duas avós, então tem essa experiência, assim, essa história, que eu sempre, é a história que eu mais gostava de escutar. Como é que foi que eu nasci, como é que eu cheguei nesse mundo. Então é isso, assim, Que para as legal. crianças também, como é que eu cheguei nesse mundo. Elas têm essa Sim. curiosidade de saber. Uhum. Todo ano que a minha filha faz aniversário, a gente assiste o vídeo de parto dela, que eu gravei também. Uhum. Assim, olha só, vamos relembrar esse momento. Uhum. Então é muito lindo, É assim, esse lindo. ritualzinho que a gente tem, então é pra gente e pro bebê também, né? Uhum.
E aí eu sempre tive a curiosidade de estar em parto, desde pequena. Tá, mas conta de novo, como é que é, né? Como é que o bebê sai da barriga, Eu vi assim, meu Deus, é um milagre, né? Como que do nada a barriga vai crescer e aí sai um bebê? Sim. É uma coisa incrível. Até hoje eu acho um Isso- milagre, na verdade. Então, mas Assim, meu isso que eu ia te Deus. perguntar agora, no fundo a pergunta é porque a gente sabe que está lidando com o grande mistério, né? É um grande Então, mistério. que é sobre, no fundo, sobre Deus, é uma pergunta que nunca vai ter fim. E a gente não perguntar isso que é o estranho, entende? Como é que a gente acha que é normal nascer? É uma coisa completamente Improvável. surreal. Pelo olhar do Tu surreal. pensar que tipo assim, é isso. O normal, o natural seria toda vez a gente olhar e se perguntar com esse espanto, entende? Isso que é o processo natural. Sim. Isso é assim. Senão seria... Tu ia ali no mercado e comprava qual Isso, bebezinho que eu quero, né? exato. Sim, exatamente. Qual surreal, tipo, não, é assim. muita entrega Mas até- mesmo, né? E geralmente só quando o bebê nasce que a gente vai se dar conta que é um bebê mesmo. Pode ter feito quantos ultrassom, pode ter assistido o bebê mexer, a barriga crescendo. Mas Porque é muito quando as surreal mães... mesmo. É muito comum as mães olharem assim, "Ah, meu Deus, é um bebê É um mesmo! ser vivo, é sério. É um bebê mesmo! Vocês achavam que era uma alien com aquelas mil coisas mexendo, parece uma... Meu Deus, é um bebê mesmo, tipo, e vai ficar, entendeu? É meu bebê. E todo dia eu falo assim, meu Deus, tem um bebê. Sim. Meu Deus, é meu bebê. Vai caindo a ficha devagarinho, assim, né? É o espanto mesmo, né? Aham. Que é isso mesmo. A gente perde esse espanto no fundo. Isso que E seria eu mais lembro muito natural. dessas curiosidades, porque eu tenho até hoje essa curiosidade, esse encantamento, né, com esse processo todo. Eu sempre vou para cada parto, não sei, gente, o que vai acontecer nesse parto. Não sei como é que vai ser, não sei quando que eu vou voltar para casa, quanto tempo que vai durar. Às vezes eu vou e volto 2 dias depois, entendeu? Sim. Quanto tempo que vai durar, o que vai acontecer, o que eu vou precisar fazer, o que eu vou precisar não fazer. Mas às vezes tem que tá mais, né, tá mais do lado, às vezes é só não atrapalhar e deixar o processo acontecer. Às vezes pode ter intercorrências, emergências que a gente tem que resolver também. Sim. Só que eu também, como parteira, tenho que confiar no processo, né? Confiar na guiança de que eu vou saber os sinais, eu vou saber o que fazer em cada A momento. entrega eu vou permanece, sentir. né? Aham. E daí, enfim, daí eu tive que crescer, não podia atender parto quando era pequena, eu tava louco pra acompanhar uma parteira, uma coisa que eu não podia, né? Criança antigamente era assim, né? As meninas que sentiam esse chamado já começavam a acompanhar as parteiras e fazia parte do processo natural também, né? A gente vivia de uma forma diferente, em comunidades, perto da família, onde tinha ali a figura da parteira que atendia a tia, a prima, todo mundo conhecia, era uma figura familiar, né? Que tu já confiava. E aí mudou completamente, né? Essa coisa da produção em massa, da industrialização da sociedade, né? Sai desse lugar familiar e vai para um lugar completamente desconhecido, né? Sim. E aí tem um monte de violência e aí isso molda a forma como a gente olha para o parto, né? Nossa, é uma coisa ruim. Mas a verdade não tem a ver com o processo natural mesmo, né? Tem a ver com as violências, né? Que a mulher sofre, com os traumas que ela sofre durante o parto. Não com a dor em si, mas com a forma como ela é cuidada e amparada e tratada nesse momento. Porque é isso, a experiência em si é para a mulher sair muito empoderada do seu parto, né? Com toda essa força para cuidar do seu bebê e não se sentindo devastada e violentada. Isso, meu Deus. Tentando juntar esses pedaços, né? Que onde é que eu tô, quem eu sou aqui, né? E aí, enfim, voltando, eu fiz a faculdade de enfermagem, que a minha enfermeira falou assim, enfermeira obstetra atende parto natural. Eu disse, nossa, é isso que eu quero fazer, então tem que esperar crescer e entrar na faculdade. Mas eu já fui direto, assim, já entrei com 17 anos e já, com 18 anos, já estava acompanhando meu primeiro parto, assim. E aí já vim pra cá, já comecei a já acompanhar parto na faculdade mesmo. O primeiro parto domiciliar foi em 2007 que eu acompanhei. Já faz uns 7 anos por aí. Às vezes tem criança que é mais alta que eu. Assim, meu Deus, eu tenho 15, 16 anos, eu encontro assim na rua. E daí logo na faculdade já comecei a comer partos em casa, partos no hospital. E aí segui esse caminho mais autônomo, assim, me aprofundando nessa arte da parteria mesmo, né? Sim. E eu sempre fui muito curiosa, assim, então, daí eu entrei na faculdade e vi que, nossa, não era assim tudo lindo, maravilhoso, que minha mãe nem falava que parto tinha dor, tá? Quando eu era pequena era tudo assim, bebê nasce, vem pro colinho da mãe, cordão só corta depois de parar de pulsar, porque o bebê ainda tá respirando pelo cordão umbilical, o bebê já fica no colinho, só se imaginar aquela cena gostosa, assim. Nossa, que lindo, que maravilhoso.
E aí eu não tinha ideia do sistema, né, do Brasil, assim, daí eu me deparei assim, meu Deus, é muito diferente do que eu imaginava, né? Aí entra no hospital, violência, episiotomia e Sim. ocitocina, as mulheres ali se sentindo, né, sozinhas, desamparadas, sem informação, com muito medo. Esse medo que foi passado de geração em geração. Então a gente está num momento de transformação mesmo, né, na nossa cultura. Uhum. É uma limpeza, né? Porque imagina uma mulher que passou por tanta violência vai falar pra filha, tipo, não passa por isso de jeito nenhum, né? Imagina, Sim. quer proteger. É lógico. Foi horrível, não consegui nem falar, não consegui nem imaginar, nem pensar de novo nessa experiência que foi muito ruim. Só quero agora te proteger e vai direto pra uma cesariana. A Sim. cesariana ela é uma fuga, né? Pra não sofrer. Na verdade, não é pra passar pelo parto, é pra não sofrer esses traumas do parto, né? Uhum. Eu vejo muito dessa forma, assim, porque que Exato. a gente tem tanto medo do parto, por que a gente tem tanta cesariana. O Brasil, ele é o segundo país que tem maior taxa de cesariana do mundo. Então não é pouca coisa, né, gente? Uhum. O que tá Bastante mesmo. acontecendo? Sim. E aí, dentro disso, eu fiz uma viagem que se chamou Parto pelo Mundo, que tá até disponível no YouTube. Agora eu consegui colocar lá no YouTube, que foi uma viagem que eu fiz em 2011 e 2012. Então, depois de, enfim, me formar, já estava trabalhando com parto domiciliário, tinha feito especialização também em obstetrícia. E aí surgiu um convite para eu morar fora, daí eu morei um tempo fora nos Estados Unidos. E aí, depois já não estava morando aqui, sabe quando tu já fica meio sem raiz, assim, acho que agora é a oportunidade de eu viajar também o mundo, conhecer um pouco mais dessas culturas, um pouco mais do parto. Então tinha muita vontade de conhecer como é que era o parto, né, em outros lugares. Já estudava sobre isso, eu tinha ido para a Holanda também, que lá, vou falar um pouquinho dos países também, tá? Uhum. E aí eu fiz esse projeto que se chamou Parto pelo Mundo, que aí eu comprei uma câmera, eu e meu ex-companheiro, e a gente aprendeu a filmar, e aí eu tinha um livrinho, assim, que é Modelos de Parto que Funcionam, da Elizabeth Davis Floyd. Não, Robbie Davis Floyd, o nome dela. É Birth Models at Work. E aí ali mostra vários países que têm modelos que são referências assim no mundo, que funcionam no sentido de tanto de mortalidade materna e neonatal, mas de trazer o parto de volta para a mulher, né? De a mulher ser o centro do cuidado e o centro das decisões no parto. Então eu conheci muitas pessoas através desse livro também. O primeiro lugar que eu fui foi a Alemanha, que tinha uma conferência internacional de parteiras. Então lá foi maravilhoso, que eu já fiz contato com muitas parteiras do mundo inteiro. E aí eu visitei mais de 20 países, assim, em 9 meses. Foi uma viagem de 9 meses, foi rapidinho, assim, na verdade, não deu tempo de ficar muito tempo em cada lugar. Acompanhei alguns partos, mas tem países que eu só pesquisei mesmo, porque não é fácil entrar na maternidade, né, entrar num momento tão íntimo da vida das mulheres, assim. Então, entrevistei muitas parteiras, muitas mulheres, muitas profissionais, né? Doulas, médicos, enfim, pessoas envolvidas nessa cena, né? E eu fui desde países desenvolvidos até países menos desenvolvidos, em desenvolvimento, assim. E falando das cesarianas do Brasil, que eu lembrei disso, assim, que uma parteira me perguntou assim, mas Maíra, por que as brasileiras, né, o país do samba, Rebolation, naquele quadril largo, nessa imagem das mulheres do Brasil, assim, como é que as mulheres não conseguem parir? Por que elas vão escolher uma cirurgia? Quem é que escolhe uma cirurgia se não precisa fazer uma cirurgia, entendeu? Sim. Como é que por que a taxa é tão grande, as mulheres não conseguem parir e optam por uma cesariana? Eu, assim, boa pergunta. Que é algo que já tá tão impregnado na nossa cultura, né, que no sistema privado, muitas mulheres que eu atendo, que têm, enfim, condição de escolher, né, equipe e tudo mais, tipo, muitas, né, falam que na família ninguém teve parto normal, só cesariana, por exemplo. E no Brasil, no sistema privado, é mais de 80% de cesariana. Então, se eu posso pagar, então vou escolher não passar pelo parto, né, fazer uma cesariana. Mas tem toda essa profundidade, assim, dessa escolha, né, às vezes tu nem tem toda essa informação, nem tem essa consciência do porquê que eu tô escolhendo por isso. Sim. Será que eu tô escolhendo isso pelo medo? Por fugir disso? Medo da dor, o medo... Na verdade, é muito mais do que a dor, né? Medo de passar por
por todas essas violências que a gente escutou às vezes a vida inteira, desde pequena, assim, que a mãe passou falando ruim do parto e e que a gente passou como que bebê passou também. como bebê, né? Exato. Imagina o bebê sentiu todo esse medo também, né? Da mãe, essa dor da separação. E aí foi muito interessante, assim, de ver como na Europa, de uma forma geral, por exemplo, né? É muito mais baixa as taxas de cesariana, mas tem 2 países, que é a Inglaterra e a Holanda, onde eles têm um sistema público de saúde onde a mulher tenha essa opção de escolher onde que ela quer ter o seu bebê. Então, voltando, assim, esse direito da mulher de escolher, né? Onde, com quem eu vou parir, como que eu vou parir, né? Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem, né? Pelo SUS só tem o hospital e algumas casas de parto espalhadas pelo Brasil, mas muito pouco, por também que é o Brasil. Não tem opção de parto domiciliar pelo SUS ainda. Mas eu vejo essa luz no final do túnel, sabe? Onde as mulheres possam ter opção, porque isso já existe em alguns países, que são referência, né? Então, na Inglaterra tem esse sistema, o NHS, o NHS, onde elas têm a opção de escolher parir, né, em parto em casa, parto domiciliar, planejado, centro de parto normal ou no hospital. Aí lá eu consegui visitar todos esses cenários, entrevistei vários profissionais. E lá, outra coisa diferente do Brasil, tá? Que todo o sistema é baseado na atenção primária de saúde. Então, assim, o parto não é visto como doença, a gestação e o parto, é um processo natural da vida da mulher, ela tá gerando uma nova vida, então, na verdade, ela tá muito saudável, né, para gerar uma nova vida. E não é considerada doença, portanto, ela é cuidada por parteiras profissionais, que eles chamam de midwives. Então, ela só vê o médico quando se tem alguma coisa que está fugindo da normalidade, do processo natural ali do parto. Se desenvolveu alguma doença, né, na gestação, ela é encaminhada para um especialista nisso, assim, que é um médico obstetra, mas mesmo assim a midwife, ela continua cuidando junto, né? Então, isso também aumenta muito, né, a chance da mulher ter o parto natural. Muito Na verdade, bom. pelo sistema, eles não oferecem uma cesariana, né? Tudo é voltado para o parto normal. Né? Como se vai ter uma intervenção, vai ter uma cesariana se for realmente necessário, mas se não, nem tá no radar das mulheres ter uma cesariana ou um parto normal. Não é essa a pergunta, assim. Elas perguntam, será que eu vou ter analgesia ou não vou ter analgesia? Sim. Tipo, cesariana mesmo, só se for realmente necessário. Raramente tu vai ver uma mulher escolhendo por uma cesariana de primeira, assim, né? Então, essa mudança de mentalidade, é outra cabeça, assim mesmo, né? E é tudo assim, vou querer o mínimo de intervenção possível, e todo o cuidado é baseado nessa figura da midwife, né? Que vai fazer toda essa preparação para o parto, então ela vai estar no parto. E o pós-parto também, até 6 semanas após o parto, porque sabe que esse cuidado no pós-parto também vai auxiliar na amamentação, que a amamentação previne muitas doenças infantis, né? Nos primeiros anos de vida. Então, esse cuidado todo muito integrado, né? Só que aí ali na Inglaterra, ela não vai poder escolher as parteiras, as parteiras de plantão. Tem até uma série que se chama Call the Midwife. Acho que nem tá mais na Netflix, mas tinha uma época. Que é uma série que mostra as parteiras, sei lá, na década de 70, 60. Como é que era o sistema lá. Ou antes disso, enfim. Que passa na Inglaterra também. E aí, na Holanda, tá? Vou falar alguns países chaves, assim, para não se estender demais. Eu falo, né? O tempo é curto, né? Depois vocês se viram na edição aí, tá? Vão achando, assim, onde é que estão essas janelinhas, Mas não? o bom é assim, o bom é fluido, no flow. Tá. Então, Holanda, né? Então, a Holanda, gente, é um estudo à parte, assim, porque lá as parteiras nunca deixaram de existir, tá? Então, lá sempre tiveram as parteiras e os partos em casa também não tiveram essa grande... Nos outros países, tipo, o parto em casa, ele deixou praticamente de existir, né? As mulheres foi meio que imposto, assim, vamos pro hospital, que é mais seguro. Sim. E lá na Holanda, o parto em casa nunca deixou de existir. Então, até década de 70, 80, era em torno de 30% de parto em casa, 35% de parto em casa, que é muito alto para o país desenvolvido. Aqui do Brasil é 1%, é muito baixo, assim, né? Menos de 1%.
Então lá era 35%, hoje em dia está menos de 20%. Também já diminuiu bastante, né, com a globalização. Mas mesmo assim, é o país desenvolvido onde tem a maior taxa de parto domiciliar, assim, né, é cultural. Né, as mulheres escolherem pelo parto em casa. E lá também tem, né? A mulher tem a opção de escolher daí o parto em casa com a parteira, ou parto no hospital, o mais natural possível, ou casa de parto, né? Mas geralmente elas trabalham em práticas de parteiras, assim. Não é um ato transgressor como o dos teus pais, né? Na época, né? Não, nunca foi, né? Sim, é curioso isso, né? Porque daí Aham, aqui tinha que ser uma transgressão, né? aham, E sim. lá é uma possibilidade tão clara quanto qualquer uma outra, né? Lá tudo, né? Muito, Tem nossa, mais toda a liberdade nessa cultura, questão, muito né? mais liberdade. Assim, não, as portas da mulher, ela vai escolher onde ela quer parir. Sim. É o direito dela, é óbvio isso, né? Uma coisa assim, tipo assim, como não Sim. ter isso? Mas toda a cultura é bem diferenciada também na Holanda, né? É um país pequenininho também, mas tudo assim, desde, meu Deus, não existe, eu acho que sacola plástica há uns 10 anos lá, pelo menos. Nessa época que eu fui já não tinha mais. Então, outra cabeça, assim, Sim. de preservar a natureza em diversas áreas, né? Do parto ao plástico, por exemplo. Sim. E na Inglaterra foi um processo de conquista das mulheres, na verdade, né? Teve essa grande revolução, né, do parto, passeatas, e fizeram essa revolução quando as mulheres se deram conta que, nossa, na verdade, o parto é meu. Eu tenho direito de escolher onde eu quero parir, como que eu quero parir, a posição que eu quero parir, com quem eu quero parir. Né? Como assim alguém vem e tira esse poder de mim? Então, elas se deram conta disso, então fizeram esse movimento, e a partir daí começaram a ter essa escolha, né? E um dos atos foi todo mundo ficar de cócoras na frente de uma maternidade lá. Mas eu quero poder ter o jeito de escolher parir de cócoras, que é o melhor para mim, para o bebê, a posição mais fisiológica. Depois a gente vai vendo, tem vários autores e estudos que vão mostrando isso, né? Mas a imagem que a gente tem de parto é... Qual que foi a imagem que vocês têm de parto? A mulher com a perna Hospital, aquelas aberta. pernas abertas. E 2 Eu minutos cheguei a depois... fazer 2 partos na faculdade. Nesse estilo aí. Sente que tu fez o parto ou a mulher fez o parto? Eu ajudei mais do que deveria, sem dúvida, né? Claro, eu tava junto, era estudante ainda, né? Uhum. Tinha o residente na época, né? Da ginecologia R2, acho que era. Mas a gente tava sempre junto. Eu ajudei a fazer epísio de uma delas, eu lembro. Depois Que que a gente vai horror. saber, né? Nem sabia o que tava fazendo. É isso? A Nem gente sabia, aprende não coisa. sabia. Não tinha Quantos noção. médicos que eu fui trabalho, assim, que às vezes estão vindo assim, nossa, estão indo mais pro parto humanizado, assim, tem que fazer um reset no sistema, assim, uma limpeza Sim. de tudo que aprendeu para recomeçar de um novo lugar, assim, nossa, não precisa botar a mão, tá? Tipo, aprende a sentar na mão, por favor, a não fazer nada, Sim. porque aprende a enfiar a mão e puxa o bebê e vira pra cá, empurra pra cá e corta ali, já puxa como tá. Isso você faz o parto. Deus, mas eu que fiz o parto, eu que tirei esse bebê que você só fez merda. Sim, só interferiu. Era só não ter feito nada, tá? A não ser... Então, só interferir quando realmente necessário. É isso que a gente tá chegando nesse balanço, assim, né? De proteger a natureza o máximo possível e só intervir quando realmente necessário. E aí isso faz o parto ser o mais seguro possível. Então, esses modelos de parto que funcionam, assim, esse livro vão mostrar menor mortalidade materna, neonatal, e lugares onde a mulher tem essa escolha, né, esse direito de escolha de como parir. E na minha prática, eu brinco assim, a gente une o melhor dos dois mundos, né? Da tecnologia, da ciência e da parteria e da tradição. Acho que esse é um balanço ideal. Balanço ideal, com certeza. É que tu não vai fazer nada nunca. Cara, às Sim. vezes a mulher tá sangrando ali no pós-parto, você tem que fazer uma medicação, tem que intervir. Ou tu escuta ali o batimento, nossa, não tá bom, não dá pra continuar. Nossa, que bom que tem a cesariana que vai salvar essa vida. Se não tivesse... Então, isso tem esse índice, né, que foi estabelecido que é em torno de 15% pela Organização Mundial de Saúde, que é o índice seguro, né? Menos que isso também menos mulheres que precisam podem não estar sendo assistidas, né? Mulheres e bebês. E mais que isso, o benefício, o risco vai superar o benefício. Entendeu? Da intervenção. Sim. Já começa a aumentar o risco.
comorbidades, enfim, da cesariana, da cirurgia, né? Então, ela foi feita para quando... Deveria ser feita quando realmente necessário, tanto cesariana quanto intervenções no parto. E aqui no Brasil, só 5% das mulheres têm a oportunidade de parir naturalmente. Tem uma pesquisa grande que mostrou isso, assim, que 95% das mulheres sofrem algum tipo de intervenção durante o parto. Provavelmente desses 5, a maioria ainda sofreu alguma intervenção mais sutil, no sentido de, não poder escolher a posição que vai parir, né? Ou receber esses estímulos negativos que podem ter interferido no processo natural do parto, assim, né? Mas voltando pro parto pelo mundo, pra viagem, vou voltar, tá, gente? Só terminar de fazer a volta. Aí outro país que marcou muito foi a Holanda, tá? Que a Holanda pega a base do sistema inglês, né? Só que melhora. Então tem essa base de as mulheres também passou por uma revolução grande lá, onde as mulheres falam assim, não, mas eu quero poder ter o parto onde eu quero e como eu quero. A Holanda não estava falando antes. Tava falando da Inglaterra e a Nova Zelândia, desculpa. Tá. Tava pensando na Nova Zelândia e falei Holanda. Tá, Nova Zelândia, gente. Desculpa, é do outro lado do mundo, na Oceania lá. Viaja pra lá. Vou fazer uma bolinha assim no vídeo. Então, no caso, foi a Nova Zelândia que não teve essa interrupção do processo das parteiras. Essa continuidade. Sim. Porque talvez seja um país... Olha que incrível tu tá falando isso. Porque eu tava pensando que, cara, a Holanda, se ela tem tudo isso desse jeito, era para ser um país em que, de alguma maneira, a tradição e o futuro, ou o passado e o futuro, eram para ter uma linha mais contínua. E não me parece que tem. Isso tava chocando com a minha... Eu falei que engraçado, porque para mim eu tenho uma sensação de que o início é carregado durante todo o processo de existência. Então, era para ser um lugar extremamente seguro, pouco violento, isso na minha cabeça. E que a continuidade do passado, da tradição, com o futuro devia ser algo bem integrado. E eu não sei se a Holanda, assim, tem a ver com liberdade. Mas agora, quando tu fala da Nova Zelândia, é um país que é assim. Agora faz muito mais sentido, porque é um país em que tradição e futuro tem um lugar importante, tem o mesmo lugar. Essa continuidade não é só das parteiras, muitas coisas de continuidade da cultura da Nova Zelândia permaneceram no processo deles, né? Então... Sim, porque é complexo isso, assim, né? Essa visão, na verdade. Porque o que aconteceu na Holanda? Sim, a tradição, os Maori lá, né? Isso, na Nova Zelândia. O tradicional de lá. Que se chocou com... Que foi os ingleses. Acho que a dominação de lá foi 1800 e pouco. Foi bem tardia, assim, tá? E os Maori são um povo guerreiro, assim, muito forte, né? Não deixou barato, assim. Isso. Eles se impuseram, assim. Só que perderam muito da cultura também. Hoje tá esse processo de resgate da cultura. Mas há um tempo, isso, né? Da cultura e do parto. Chega lá, tá tudo escrito em inglês e Maori. Isso, então. Né? As estátuas, chega no aeroporto, já tem as estátuas tradicionais. Então, eles estão tentando resgatar essa tradição, porque foi muito devastada. Não é um processo fácil, uma vez que tu bota ali, né, impõe a tua cultura, né, muita coisa se perdeu já. Eles estão ainda tentando se encontrar, os próprios maoris, né? Mas no parto tem esse resgate, essa tentativa de resgate da cultura também. Sim. Né, de trazer as tradições. Mas às vezes até o povo maori tá um pouco... desconectado, e aí, né, esse resgate ajuda também. O que você quer fazer com a sua placenta? Tradicionalmente se fazia assim, 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 mas não que ainda faz parte, sabe? Tô tentando resgatar, sabe? Vamos fazer isso, então, vamos colocar a placenta num potinho de barro, vamos amarrar o cordãozinho tem uma planta ali que eles fazem para amarrar o cordão umbilical. Até usei no parto da Ayla, porque tive uma parteira que trabalhou eu fui pra lá, conheci ela ficou 2 anos aqui trabalhando com a gente. E aí ela trouxe esse cordãozinho aqui que amarra no cordão umbilical, vamos usar esse cordãozinho, vamos... Então tem várias tradições que eles tentam resgatar, assim, da cultura, né? Sim. E no Brasil teve, né, essa dominação, só que a gente não honra, né, nossa cultura tradicional. Tá muito longe, assim, meu Deus, a gente... pisou e continua pisando, entendeu? Tá lá então, essa linha é bem diferente, né? Vai lá no fim da Amazônia esse ano.
E brasileiro nas não se apropria comunidades, muito, né? tipo, todo mundo vai ter os partos na cidade, assim. E as Sim. parteiras estão acabando também. Uhum. Então, assim, mas são as últimas parteiras, assim, né? Fui próxima, eu preciso conhecer essas parteiras que parece que tá se extinguindo, assim, né? Sim. Não podemos, né? Uhum. Mas tá acontecendo, assim, né, ainda. Uhum. E então lá na Nova Zelândia ela tem essa cuidado com a tradição, Uhum. mas então as mulheres são muito fortes lá também, né? Uhum. E lá é um país muito maravilhoso, já foi pra lá. Mas, Perto da Austrália, né? Ali do ladinho. e aí eu Quando tive a morei. oportunidade de conhecer bastante coisa que tinha essa parteira, né, minha amiga que morava lá, brasileira, Larissa. E ela trabalhava num centro Maori também de pré-natal e parto. Uhum. E lá as mulheres têm a opção de escolher, isso é o diferencial, tá? De todos os países. As mulheres podem escolher a parteira que elas querem. Uhum. Então é tudo baseado nesse sistema primário de saúde, né? As midwives que cuidam de todo o pré-natal, 98% do pré-natal, do parto, do pós-parto, mesmo quando é de risco, elas estão no parto também, junto com o especialista. Tem poucos médicos obstetras, assim. E eu entrevistei uma médica obstetra lá também, ela falou assim, nossa, aqui a gente realmente faz nosso papel de só atender gravidez de risco, parto de risco, tudo Uhum. que tá dentro do normal são as midwives que cuidam, Uhum. né? E isso diminui o risco de intervenção também, porque o parto ele não é visto como uma doença, assim, um processo natural da vida dessa mulher e vai ser cuidado com esse olhar, né? Sim. E lá, então, elas podem escolher a parteira. Claro que tem que escolher cedo, que às vezes a parteira tem um número de partos ali por mês, né? E podem escolher onde elas querem ter o bebê também. Então, tem os partos em casa. Então, vão duas parteiras ali do sistema para os partos em casa delas, que cuidam do parto e 6 semanas do pós-parto também. E elas podem escolher as casas de parto maravilhosas, assim, ó, meu Deus, aquelas camas de casal, luzes coloridas, maravilhoso, super acolhedor, assim. Uhum. Que legal. Primeiríssimo mundo, assim. Tu fala assim, meu Deus, se tivesse uma casa de parto privada aqui em Floripa dessas, ia bombar, né? Mas, assim, Sim. tudo muitos detalhes, assim, muito lindo. Tem várias fotos maravilhosas. Sim. E aí tem a atenção secundária, então tem um hospital primário, secundário e terciário também. Então, mesmo dentro do hospital, tem uma banheira, tem um tecido, é muito gostoso, muito acolhedor. Qualquer um dos lugares, assim, a mulher sabe que não vai sofrer intervenção se não for necessário, né? Porque isso tá muito na base do sistema, né? Então, as midwives que cuidam de todo o parto também, lá, né? Uhum. Dentro dos hospitais, dentro das casas de parto, nos partos em casa também. Nos hospitais, aí sim, tem a sala de cirurgia, se for necessário. Aí tem um médico de plantão. Mas a mulher tem a opção de escolher onde que ela quer ter o seu bebê, né? Então, aquela luz, pra mim, a Nova Zelândia é essa luz no final do túnel. Assim, gente, isso existe, né? Um dia pode vir a ser aqui no Brasil. Uhum. E eu sei que é possível e eu sei que esse é o melhor caminho. Uhum. Então, não tem dúvidas que a gente tá também... Já caminhou bastante, tem muita coisa pra melhorar, pra caminhar, né? Mas desde quando eu comecei a acompanhar partos aqui pra agora, nossa, uma mudança radical, assim. Cresceu muito, né? Muito. Muito. Uhum. Então, nem se falava muito de doula lá em 2007, era Sim. um ou dois Sim. profissionais aqui que eu acompanhava junto, era eu e minha amiga, que a gente fazia parceria, mas era isso, era muito pouca gente, assim, as mulheres também tinham pouca informação, né? E hoje em dia já Sim. está super disseminado, tem Sim. muitas equipes de parto humanizado, tem Uhum. várias equipes, aqui em Floripa eu tô falando, né? Equipes de Sim. parto domiciliar, muitas Sim. doulas. Sim. E é isso, as mulheres vão com informação, né? Sabendo o que querem. Então, isso vai colocando essa pressão no sistema. Sim. Uhum. Né? Exatamente. Quanto mais mulheres conscientes quiserem, mais vai se expandir. Uhum. E mais pressiona o sistema. Exatamente, temos que fazer cair esse sistema. Sim. Melhorar, né? Então, tá em nossas mãos, assim. Acho que tá acontecendo essa transformação e eu não vejo que existe outro caminho. Acho que esse é o caminho mesmo, né? Sim. A gente foi pro extremo, agora tá vendo assim, nossa... A gente tá isso integrando de novo, traz né? muito malefício, assim, não é esse Sim. o caminho, né? Olha pra onde que a gente chegou, separar o bebê da mãe, é isso, assim, meu Deus. Olha o absurdo que a gente chegou, né? De separar o bebê da mãe.
E agora é isso, já tem alojamento conjunto, já tem acompanhante, muitas profissionais, né, disponíveis. E agora é colocar isso para ser possível pelo sistema, pelo SUS, né? Esse é o meu sonho. Então, a gente faz muito tempo que a gente luta por uma casa de parto aqui também. Então, além de parteira, mãe, eu sempre tô, né, nesses movimentos, assim, ativista pelo Sim, parto, assim, movimento porque social, eu sonho assim, aqui né? para que todas as mulheres possam ter acesso, né, E agora a vem um parto com eleições aí, respeito. vamos ficar atentos. Tem alguém que luta pela causa? Tu conhece? Sim, aham. Sim. Não tem, quer que eu fale? Claro. Para Então, prefeito Marquito, teve os partos humanizados dele, é O super Marquito eu parceiro conheço. na luta, assim. Ele lutou bastante com a gente pela casa de parto, na Paula Lima também, Uhum. que não sei se ela tá candidata nessa eleição, assim, mas o Marquito eu sei que tá para prefeito aqui, né, de Floripa. E sempre a gente quase conseguiu, né, uma casa de parto aqui, mas nossa, é muita resistência, você não tem ideia. E, então é trazer essa informação do que é uma casa de parto, as pessoas nem sabem ainda direito, é, sabe? E acham que o máximo de tecnologia é o melhor, mas na verdade não, né? Isso é ter uma referência para quando necessário e ter um lugar onde vai proteger o processo natural do parto, que é o mais seguro, né? Para a mãe e para o bebê, e é como lugar, assim, a forma que traz mais empoderamento e satisfação, né? Para essa Uhum. mulher e para os profissionais também, Sim, né? com certeza. sim, estamos praticamente no nosso É. horário, mas e de todos esses lugares que tu foi, é, tu sente que isso aí da Nova Zelândia foi o que mais te impactou? Ou teve alguma algo em toda essa experiência que tu teve que tu sente assim que te impactou profundamente? Olha, de sistemas de saúde, assim, de referência, acho que seria, é isso, seria a Nova Zelândia, seria essa luz Uhum. no final do túnel, né? E como parteira, teve alguma que tu falou assim, que tu falou, nossa, essa pessoa acabou de parir uma nova Maíra depois dessa época, né? Tu teve contato com Então, desses conversas. países que eu falei de modelos de parto referência que funcionam, né? Nesses sentidos que eu já falei, assim. Mas eu também visitei países que estão nesse processo de desenvolvimento, onde a mortalidade ainda era muito alta, é muito alta, né? Uhum. E muitos partos domiciliares, sem estrutura e sem planejamento também. Isso também faz aumentar a mortalidade, né? Uhum. Ou profissionais sem treinamento. Então, o meio do caminho mesmo, sabe? Sim. Sim. É, e os governos pressionando para os partos acontecerem no hospital. Então, eu lembro no Nepal, assim, eles pagavam até um valor para as mulheres que tinham um parto no hospital, para ter o parto no Uhum. hospital. Daí eu fui Uhum. visitar o hospital, né? Era tão assim aberto que eu podia entrar e lá falar com as enfermeiras e ver os partos, assim. E, tipo, elas nem nunca tinha ouvido falar, né? Do parto com respeito, parto humanizado. Tipo, essa produção em massa ali. As mulheres chegavam, todo mundo com ocitocina, a mulher deitada com as pernas pra cima. Sim. Uma assistência super violenta, assim, dá aquela nó na garganta, assim, né? Sim. O bebê já Sim. nascia, já acordava o cordão, aquela coisa bem desumana, Sim. Em sabe? série. Mas que E em a... casa era mais perigoso, no caso, ainda, né? Porque Tem Nesses muitas. países, né? nesse país acaba que. Às Isso, vezes o estímulo isso para o porque não hospital é tinha. pela É, diminuição de mortalidade, né? é. Acho que pela falta de treinamento e de instrumentos básicos, assim, de medicação, enfim. Principal causa de mortalidade é a hemorragia pós-parto, né? Então, Uhum. de ser, às vezes, vilas muito isoladas, sem acesso para o hospital, sem medicação, mulher sem atendimento pré-natal, sem saber se tinha algum risco, né, na gestação também. Hum. Então, na verdade, o parto domiciliar, ele pode ser muito seguro, né? Vários estudos mostram que é tão seguro quanto no hospital quando se respeita algumas premissas básicas, que é o pré-natal de risco habitual, que é de baixo risco, né, sem nenhum risco na gestação, um profissional qualificado acompanhando o parto e um hospital de referência. Uhum.
né? Então, o profissional qualificado também entende-se que ele vai ter os materiais qualificados, os materiais necessários caso aconteça alguma emergência. Então, quando tem isso, ele é tão seguro para mulheres de baixo risco, né? Ele é tão seguro quanto o parto de mulheres de baixo risco dentro do hospital, em termos de mortalidade. Só que no hospital tem muito mais intervenção, Sim. tá? E a experiência de satisfação também é maior nos partos em casa. Mas é isso, se não tem essas condições, pode ser mais arriscado, sim, né? Sim. Um parto que não é planejado e não tem uma estrutura para ser em casa. Então, ao meio do caminho, né? Para mim, eu já achava que tinham que treinar as parteiras e instrumentalizar, mas continuar com a tradição de ter os partos em casa, né? Não obrigar as mulheres de ir para o hospital e ter um parto violento, ter uma experiência violenta. Claro. Então, eu fui no Butão também, que é ali pertinho do Nepal. Fiz Nepal, Tibete e Nepal. No Tibete eu não conseguia entrar, assim, super, tudo muito restrito, assim, né? Não conseguia entrar no hospital, mas eu falei com uma parteira e com minha guia, era uma mulher que tinha tido um parto super violento no hospital, assim, ela não conseguia nem falar do parto dela, assim, nossa, foi horrível, muita dor, muito horrível. Daí eu fui falar com a mãe dela, que tinha parido, que era parteira e pariu todo sozinha. Daí eu fui lá na casa dela, assim, daí entrei, a casa era do tamanho dessa sala, assim, toda colorida, cheia de, né, toda bem, com várias bandeirinhas, me fizeram colocar roupa lá tradicional. Tem um vídeo dessa entrevista aí com ela, aí ela mostra, assim, tá, mas você perguntava como é que eram os partos, a posição que era, o que fazia com a placenta, e aí ela falou que os partos dela foi tudo no vestido. A gente colocou uma nova modalidade de parto no vestido. Que aí tava lá na roça, e quando sentia a dor mais forte, daí ia pra casa, e aí segurava por trás da saia, assim, do vestido, e o bebê caía ali mesmo. Aí já pegava, já cortava o cordão ali com a faca. Olha só. Já parava bem no vestido, só pra não cair, né? Meio que em pé, segurando, assim, pro bebê cair ali. Simples assim. Sim. Tá indo andando pra xixi? Não, tô indo parir. Já voltei. Já voltei. Já voltei. E aí depois já boto o bebê atrás do sling e já continuo o trabalho ali, né? Então, muito guerreiras, assim, às vezes muito sem amparo também, né? E aí no Butão que eu tava falando, só pra finalizar, assim, que é um país budista, assim, essencialmente, né? E tem a tradição muito preservada lá no Butão. E daí eu entrevistei uma família que tinha uma parteira também. E ali ele falou assim, na tradição do budismo, a gente tem parto em casa. Que estava começando a ter os hospitais, eles estavam incentivando os partos de ser no hospital. Mas eu fui lá no hospital também, era tudo tipo aquela maca seca, fria, mulher de perna para cima. Então essa imagem, eles copiaram, né? Esse sistema de parto ocidental, como se fosse uma coisa mais moderna e melhor. Sim. Mas aí cometendo o mesmo erro que a gente cometeu e agora tá tentando melhorar um pouquinho, né? Mas ainda é assim na maioria dos lugares aqui no Brasil, né? E aí eu fui lá nessa família e eles falaram assim, não, a gente não vai pro hospital porque é muito ruim pro hospital. As mulheres sofrem muita violência. Sem saber se que existe um termo, né, de violência obstétrica. Então eu acho que provavelmente uma mulher foi lá, sofreu muito e falou assim, nossa, não vão pro hospital, porque é uma experiência muito horrível. Sim. Daí ele falou assim, aqui a gente tem um parto em casa, meio que burlando o sistema, assim, porque lá era muito horrível. Mas claro, se fosse maravilhosa assistência, talvez fossem também, talvez desse pra ser mais seguro, né, um meio do caminho. Aí ela falou que tinham tudo ali no quartinho, com essa parteira que acompanhava os partos da família. Geralmente era uma parteira que acompanhava os partos da comunidade, da família, né? Tipo dos pais, assim. Eles foram tipo dos pais. Foi tipo do nascimento. E no Nepal eu perguntei pra entrevistei uma professora lá que eles estavam formando as midwives, as parteiras, fazendo parte de um programa de uma parteira que eu entrevistei na Nova Zelândia. Olha só essa ligação que aconteceu. Fui na Nova Zelândia, entrevistei uma professora, uma doutora, PhD e tal, e ela fazia programas de treinamento de midwives nos países menos desenvolvidos, e um deles era o Nepal, né? Daí eu entrevistei essa professora que fazia parte desse programa, dessa parteira da Nova Zelândia. Sim.
E aí a visão delas é muito negativa em relação às parteiras, né? Nossa, mas aqui as parteiras não sabem atender e é muito grande risco, tem todo mundo pro hospital mesmo, porque senão tá morrendo muita mulher em casa. Não tem essa visão assim, de instrumentalizar das parteiras que já existem e aprender com a tradição. É meio que ainda abafar a tradição e vamos fazer o que o mundo ocidental fez, que também é um erro. Assim, né? Exatamente. Como a maioria dos processos na dualidade, a gente sai de um polo e vai pro outro. Né? Como processo... Meu Deus, não façam isso, a gente tá tentando encontrar o meio do caminho, vocês estão indo pro mesmo caminho. Sim. E aqui é isso, assim, é tentar resgatar um pouco da tradição também, né? Vamos ter que convidar a Maíra essa história. Mais uma vez. Contar, né? Mais um episódio. Sim, mas bom, isso. Gente. É isso. Muito bom. Vai falando e resgatando as histórias, né? Vai acontecendo, né? É assim. Muito legal. Muito obrigada pela paciência, pela escuta, pela troca. Foi ótimo. Sim. Muito bom. Porque as pessoas entram no YouTube, né? E como é que é o nome do canal pra saber o Parto pelo Mundo lá? É só procurar Parto pelo Mundo. Tem episódio 1, 2 e 3, e 4 e 5. São 5 episódios. Foi uma série que no fim foi ao ar na GNT, em 2013. E na época tava passando, nem existia Netflix na época. Então quem viu na GNT pode ver agora no YouTube. Agora viu, tá na... pode ver pela primeira vez. Agora tá no YouTube disponível, antes era só pela GNT, mas consegui liberar o acesso, assim, aí mostra um pouquinho da viagem, mostra eu, uma outra pessoa, né, alguns anos atrás, não era nem mãe ainda, era uma outra Maíra também, vocês vão ver lá. Não tinha passado pelo portal aí. Não tinha passado pelo portal, agora já passei. Faz parte. É outra experiência, mas faz parte de quem eu sou também, né? Não, quando tu fala a tua história, eu penso assim, nossa, nasceu pra isso mesmo, né? Todas as condições pra te abrir o caminho, né? Só tenho a agradecer mesmo, né? Sim. Os meus pais serem desvendados, assim, terem... Faz a coisa certa, na hora certa, com as pessoas certas, né? É o propósito. Tá trilhando. Muito bom. Em vez de ser a música Nossos Caminhos Foram Traçados desde a Maternidade, meu caminho foi traçado dentro de casa. Sim, mas lá em casa, ninguém mais, né, seguiu esse caminho, por exemplo. Sim. É isso, cada um é isso mesmo, dentro da mesma casa, irmãs, cada um vai ter uma experiência diferente, uma vivência diferente, algo que marcou mais, né, na infância. Então, agora a gente tá fazendo os encontros das irmãs, assim, a gente vê cada uma assim, nossa, mas foi assim. Não, foi assim pra viver. Cada um tem uma experiência diferente, assim, né? Sim. Assim, muito bem. Muito bom. Muito bem. Muito obrigada, gente. Espero que consiga somar em algo na vida de vocês. E fico à disposição também, né? Quem estiver buscando aí, enfim, uma preparação para o parto, a gente tem grupo de gestantes. Sim, claro. Quem busca um parto mais respeitoso, mais amoroso, né, em casa, no hospital. A gente tem nosso grupo que está também de portas abertas. Todo mês a gente faz um encontro para acolher as famílias que querem saber mais informação, fazer um encontro aberto. Se quiserem um dia lá conhecer, também estão convidados. Toda última quinta do mês a gente tem esse encontro. Sim. Tá bom? Obrigado. Obrigada também. Até a próxima. Até a próxima.